Hoje é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. No mundo, estima-se que existam 2,5 milhões de pessoas que são obrigadas a realizar trabalhos forçados, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. O tráfico de pessoas para fins de exploração sexual é o terceiro negócio mais lucrativo do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e armas. O tráfico de pessoas é uma forma de comercialização, exploração e privação de vidas de pessoas, na maioria em situação de vulnerabilidade. Em alguns casos, o tráfico de pessoas ocorre porque as vítimas são atraídas por melhores condições de vida, com um emprego melhor. Mas, ao chegar no local, a realidade é outra. O tráfico faz cerca de 2,5 milhões de vítimas, movimentando aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano. A exploração sexual é a razão mais frequente para o tráfico de pessoas. No Brasil, são 500 mil casos de exploração sexual por ano. Estudos apontam que o tráfico de crianças, principalmente de meninas negras, é comum para exploração sexual. No Brasil, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são explorados sexualmente. No entanto, esse número pode ser ainda maior, já que apenas 7 em cada 100 casos são denunciados. Ao serem traficados para exploração sexual, crianças e adolescentes estão expostos também a outros problemas, como maus tratos, doenças e ao vício em álcool e drogas. O tráfico de pessoas também ocorre para exploração do trabalho, mendicidade forçada e extração de órgãos. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o advogado Edel Torres. Olá, muito obrigada, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, é sempre bom estar com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, hoje é uma data também para chamar a atenção, da sociedade, de todos os atores envolvidos, para a gente tentar avançar nessa questão. Nós temos uma série de legislações que protegem as vítimas, mas na avaliação do senhor, quais os gargalos para a gente diminuir aí esse dado que o Brasil está ali no topo do ranking, quando a gente faz esse recorte mundial, no que se refere a esses crimes? Isso, apesar de estarmos em pleno século XXI, temos casos de escravidão. E essas questões, elas envergonham, fazem parte de um problema da agenda global. Todos os países do mundo acabam enfrentando situações que envolvem o tráfico de pessoas e exploração sexual. O dia 23 de setembro, como foi bem colocado, é esse dia que serve de alerta, que serve para um amplo debate da sociedade. E aí eu falo que o grande gargalo que a gente verifica é a pauta de direitos humanos. A pauta de direitos humanos precisa ser enxergada de verdade, precisa ser enfrentada, discutida. É preciso que a sociedade faça um amplo debate acerca dessa pauta que muitas vezes ela fica invisível. No caso, em especial, da exploração sexual de mulheres e crianças, nós temos uma sociedade misógina, uma sociedade machista, que, infelizmente, muitas vezes, acaba vendo esses crimes contra as mulheres de forma banal. É preciso que a gente lute contra isso e essa pauta seja efetivamente defendida. Conversávamos aqui nos bastidores, antes de entrar, que há hoje uma revitimização dessas vítimas, tanto mulheres, crianças, elas sofrem pela exploração e depois precisam acabar vivenciando isso novamente por meio da falta de oportunidade, de acesso, de acolhimento também, Isso, a revitimização é um fenômeno muito complexo, porque a pessoa sofre os efeitos do tráfico ou da exploração sexual, e aí ela sofre uma dupla vitimização, porque a sociedade não lhe dá o espaço, nem o Estado lhe fornece políticas públicas de emprego, de saúde, capazes de acolher essa vítima. Então, nós temos na lei de tráfico de pessoas 3 eixos principais: a prevenção, a repressão e a atenção às vítimas. Então, a vítima de tráfico, muitas vezes, ela tem vergonha de dizer que foi submetida a trabalhos e jornadas sexuais, muitas vezes de até 16 horas por dia, como algumas pessoas já nos relataram. Então, revitimizar a pessoa que sofreu os efeitos do tráfico é algo muito difícil, é um fenômeno que acaba desumanizando o indivíduo, porque ela não vai conseguir falar e não vai ter o acesso, muitas vezes, às políticas adequadas capazes de trazê-la para a sociedade.
A exploração sexual e o tráfico de pessoas geralmente estão interligados, doutor? Bastante interligados, minha querida, porque o tráfico de pessoas, ele usa uma das ferramentas, a exploração sexual. E nós vimos que o índice de exploração, o tráfico de mulheres, no caso, é um dos que é quase 100% dos casos, acima de 70%, segundo estimativas da própria ONU. Então, mulheres e crianças são vítimas e são os alvos fáceis, infelizmente, para os aliciadores do tráfico de pessoas, porque muitas vezes estão numa condição de vulnerabilidade social. Saímos de um período, aliás, né, a pandemia ainda está nos rondando, os efeitos dela ainda nos rondam, né? E aí a gente sabe que na pandemia, sobretudo, a crise econômica, a crise social foi muito complexa e fez com que milhares de pessoas se tornassem alvos mais fáceis ao tráfico de pessoas, recebendo propostas de emprego, propostas de uma vida melhor em outros países para ganhar em euro, ganhar em dólar. E a gente sabe que muitas vezes essas propostas são enganosas e as pessoas, ao chegarem lá nos países de destino, vão sofrer sérias humilhações e sérias violações de direitos humanos. Há quem defenda que o tráfico de pessoas hoje seja uma das principais violações aos direitos humanos. Então fica a dica aqui, né? Quando as molha demais, diz aquele ditado, né? O santo desconfia. Com certeza. É claro que todos nós temos sonhos, somos movidos por sonhos, né? Melhores condições de vida, de trabalho, oportunidades, enfim. Ocorre que os aliciadores, eles trabalham justamente no interesse, no sonho das pessoas. Ao fazerem essas propostas, os indivíduos acabam acreditando e essas propostas vêm em sites falsos, em números de telefone falsos, books falsos também. Então as pessoas acabam acreditando. E aí, quando chegam, né, nos locais de destino, elas vão verificar que aquilo tudo, na verdade, é um pesadelo. O sonho se tornou um pesadelo, porque tem que pagar a viagem, pagar a hospedagem, pagar a alimentação, vestuário, dívidas pesadíssimas, altíssimas. E aí, muitas vezes, para pagar essas dívidas, vão ser submetidas aos trabalhos sexuais. Então fica esse alerta, né? Muito obrigada pela sua participação, sempre um prazer conversar com o senhor. Boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de discutir um tema tão importante para todo mundo, que é o tráfico de pessoas. Obrigada, tchau, tchau.